Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 12 a 15. Assim está escrito: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Esse é o texto que vamos meditar, pois vamos ler outros versículos antecedentes e subsequentes a este, falando sobre 4 práticas para termos a bênção de Deus. O texto que li refere-se a Isaque. Isaque foi aquele filho prometido por Deus a Abraão, como sendo o filho da promessa. Abraão estava com 75 anos quando Deus lhe fez a promessa, que da descendência de Abraão se tornaria pai de muitas nações, e da descendência de Abraão viriam povos, reis e nações. E Abraão esperou aproximadamente por 24 anos, até que a promessa se cumpriu, quando ele estava já com 100 anos e Sara com 90. Então nasce Isaque, o filho da promessa, alegria do coração daquele casal, bênção de Deus, promessa cumprida, enfim, o lar estava completo na alegria, na felicidade, na comunhão. E Abraão, quando foi chamado por Deus para servi-lo e segui-lo, ele saiu em atitude de fé, e em toda a sua vida ele manteve esta convicção, esta fé, esta confiança em Deus, exercendo a sua vida como um peregrino, embora sendo possuidor de grandes promessas de Deus, muitas delas que têm alcance ainda para a eternidade, mas ele viveu à luz do que Deus lhe havia prometido e demonstrou inteira confiança em Deus, e a sua vida era uma vida de oração, intercessão, adoração. Onde quer que chegava, ele armava a sua tenda, ele edificava um altar, ele invocava o nome do Senhor. Então esta era a vida diária de Abraão. E quando nasce Isaque, Abraão, certamente com prazer, com alegria, começa a demonstrar diante do filho a sua vida com Deus, o seu particular que ele tinha com Deus. Isaque certamente aprendeu de quem, na verdade, tinha uma vida com Deus. Não era alguém que aparentava ser o que não era. Mas Abraão demonstrava claramente qual era o seu viver e aonde estava o propósito, a essência da sua vida de fé. Então Isaque aprendeu sobre tudo isto. Quando chega o tempo, Abraão chama o seu servo Eliezer para que ele vá em busca de uma jovem para se tornar esposa de Isaque. E traz Rebeca. Quando ela encontra com Isaque já na idade de 40 anos, a partir dali, eles então começam a vida a dois. E o mesmo problema que o pai de Isaque enfrentou, Isaque também enfrentou. Porque Sara já tinha passado o tempo de dar à luz, e agora Isaque
a sua esposa também era estéril, e por um período de 20 anos, ele, sabendo que as promessas de Deus a Abraão atravessariam por Isaque, chegariam em Jacó, de Jacó a seus filhos, e assim sucessivamente, cumprindo-se plenamente o propósito de Deus. Ele então ora ao Senhor Deus, e o Senhor ouve a oração de Isaque. Está aqui no capítulo 25, versículo 21, diz: E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E como todos conhecemos, eram gêmeos, que foi dado o nome de Esaú e Jacó. E estes dois, então, têm uma história que atravessa os séculos. Mas o que nos importa aqui é que Isaque estava seguindo o exemplo de seu pai. Ele entendeu que para o problema de Rebeca não tinha outra solução a não ser orar a Deus, porque é Deus quem fecha a madre e é Deus quem abre a madre. Então tudo está no controle e na vontade de Deus. Sabendo disso, por experiência própria, na vida do seu pai, ele então segue o mesmo caminho e vai pedir a Deus em oração, e o Senhor o ouve, o Senhor o atende, e ele então recebe filhos como promessas de Deus para a sua vida. Ao passar o tempo, nós encontramos aqui, então, um primeiro ponto que, uma primeira prática das 4 que tencionamos falar. A primeira prática é uma vida de comunhão com Deus. Nós aprendemos a vida de comunhão observando homens e mulheres de Deus comprometidos com a sua vontade, com o seu plano, o seu propósito, e que em vida demonstram como é que se serve a Deus, tendo uma vida plena de comunhão com Ele. Então isto, quando nós observamos e vemos a maneira, as ações da pessoa que vive em comunhão com Deus, há uma diferença muito grande entre aqueles que vivem de qualquer maneira, não se preocupam em ter uma comunhão íntima, permanente e fiel diante de Deus. E é o segredo da vida é manter esta comunhão com Deus. Porque através desta comunhão firma-se a aliança, o comprometimento, a pessoa se entrega, se dispõe à vontade de Deus e o próprio Deus se deixa conhecer. Ele se revela às pessoas e transmite a elas também a revelação do seu plano, algo que fica oculto a quem não tem esta mesma profundidade espiritual de ter comunhão com Deus. Deus preza pela comunhão do seu povo e ele abre caminhos e oportunidade para que todos nós tenhamos esta experiência de comunhão com ele. Mas como disse, nem todos importam-se com esta vida. Procuram viver a vida como julgam, de acordo com os seus olhos, e não sabem que o melhor para a vida é buscar de Deus a orientação através desta comunhão, porque aí as decisões não vão trazer decepção, frustrações e tristezas, mas elas serão tomadas à luz da comunhão com Deus e haverá uma direção certa para cada coisa. E aqui estava Isaque, que aprendeu com o pai, agora colocando em prática na sua vida. E isto tudo acontece. Bem, Isaque teve a sua esposa, passou um período de 20 anos até que nascessem os filhos. Quando nascem os filhos, são motivo de alegria, de regozijo, de felicidade no coração dos pais. Uma família realizada, completa, abençoada. Mas surge um problema. Nós encontramos no capítulo 26
que surge uma crise, uma fome que começa a assolar a terra. A semelhança de Abraão, que nos seus dias também veio uma fome, e Abraão desceu ao Egito e ali passou algumas dificuldades. E depois o Senhor, como um forte, o fez voltar à sua terra. Agora, quando chega o tempo de Isaac, surge novamente uma nova onda de fome. E eles entendem que no Egito há mantimento, há alimento. E o caminho para suprir essa necessidade é descer ao Egito. Porém, a Isaac, o Senhor Deus disse a ele que não descesse ao Egito, mas que permanecesse no lugar em que ele estava, porque ali o Senhor Deus o havia de abençoar. Então isso está no capítulo 26, versículos 1 a 4, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, na terra de Gerar, onde ele estava, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, veio a fome, a crise, o aperto, a necessidade. Deus se apresenta a Isaque e adverte-o para que não desças ao Egito, mas fique ali, onde ele está, que o Senhor ali há de abençoá-lo. Não há necessidade de se correr atrás da bênção. A bênção é que vem atrás do homem e da mulher que serve a Deus com fidelidade, em comunhão, com temor e com verdade. O Senhor mandará que a bênção esteja sobre ti. A bênção do Senhor te alcançará. Ela virá ao seu encontro e não você ou qualquer outro ir ao encontro da bênção. É o Senhor quem manda a bênção. E ele não manda a bênção em endereços errados ou para pessoas erradas. Ele manda no lugar certo e a quem ele quer enviar aquela bênção. E o Senhor lembra a Isaque dizendo: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, com uma palavra desta, uma promessa feita pelo próprio Deus diretamente a Isaque, o que fazer no momento de fome, de crise? Persistir em ir para o Egito ou obedecer à orientação de Deus? O que fez Isaque? Bem, nós encontramos aqui, de acordo com esta promessa que Deus fez a ele, ele então habitou em Gerar. Ele ficou onde estava. Não mais se preocupou em ir ao Egito buscar alguma coisa, porque ele agora tinha de Deus uma promessa para a sua vida, e se ele atendesse em obediência, o Senhor Deus cumpriria na vida de Isaque aquilo que tinha lhe prometido. E observe aqui como é interessante a obediência. Nós vimos a primeira prática para termos a bênção de Deus, que é uma vida de comunhão com Deus. A segunda prática é uma obediência incondicional. Quando Deus diz e nós entendemos o que Deus disse, nós então temos a condição de obedecê-lo sem colocar nenhuma condição no que Deus espera de nós. A obediência deve ser integral, instantânea
e permanente. A semelhança de Abraão. Deus disse, sai da terra, ele saiu sem saber para onde ia. Saiu em obediência à ordem de Deus. Agora, a ordem de Deus para Isaac era para não sair, diferente de seu pai. Era para ficar. E ele ficou. Assim habitou Isaac em Gerar. Ele ficou por ali. E o que acontece? Quando Isaac ficou em Gerar, uma vez que ele tinha consigo a promessa de Deus. O que você faria se tivesse uma promessa semelhante a esta de Deus sobre a sua vida? Você ficaria confiante na promessa de Deus? Ou você procuraria tornar prático o seu pensamento, a sua estratégia e deixar no esquecimento a promessa de Deus? Qual seria a sua decisão? Muitas pessoas têm desprezado as promessas de Deus e procurado um caminho que, aos olhos dela, é um caminho bom, e quando eles começam, logo descobrem que tomaram uma decisão errada e são prejudicados e decepcionados. Mas com Isaac não aconteceu isto. Por que não aconteceu? Porque Isaac ficou no lugar que Deus havia mandado ele ficar. E qual é o resultado de ficar aonde Deus ordena? Observemos aqui, nos versículos 12 a 15. Foram os versículos que eu li nesta oportunidade. E semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra? A terra de Gerar, onde Deus mandou que ele ficasse, não fosse ao Egito. Naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, o segredo de obedecer a Deus é este. O que plantar, vai nascer. Isaac plantou e colheu no mesmo ano. Não esperou passar o ano seguinte ou outros anos à frente para começar a colher. A palavra de Deus é enfática. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Ou seja, multiplicou a semente. 100 medidas. E tinha possessão. E engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Por que isto? Porque o Senhor o abençoava. Então, o segredo da obediência é que nós temos a bênção de Deus. Quando se obedece, o Senhor abençoa. Ele abençoou Isaac. Isaac prosperou. Isaac plantou e colheu. Isaac começou a engrandecer-se naquela terra. O Senhor permitiu que ele tivesse possessão de ovelhas, de vacas, pessoas para o serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, Isaac foi crescendo, prosperando, Deus abençoando, multiplicando, confirmando a bênção na vida de Isaac, a olhos nus, que as pessoas, quando olhavam e observavam, cada dia a vida de Isaac estava sendo enriquecida pelo Senhor. Quando Deus promete, Deus cumpre. A promessa de Deus, ela não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, ele cumpre. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Se nós ainda formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E a promessa que fez a Isaac, então o Senhor Deus estava agora cumprindo diante dos olhos dos filisteus que habitavam ali na terra de Gerar. E isso despertou neles uma inveja. Mas não importa. A quem Deus abençoa, abençoado é. E o importante
é termos na vida não somente a bênção, mas o abençoador. Porque quem tem na sua vida o abençoador, sempre terá de Deus bênçãos para a sua vida. Quem se preocupa unicamente em receber uma bênção de Deus, ao passar aquele tempo, aquela bênção cumprir a sua função, ele não tem o abençoador e então ele precisa retornar. Mas quem tem o abençoador não precisa preocupar-se com estas coisas. E foi o caso aqui de Isaac. Isaac creu na promessa de Deus e exerceu uma obediência incondicional. Tudo que Deus disse, ele aceitou e obedeceu. Não obedeceu de qualquer maneira. Não obedeceu com tristeza. Não obedeceu com lamento, com murmuração. Não. Obedeceu de coração, porque ele tinha experiência com o Deus de seu pai e que agora era o seu Deus. E, portanto, a palavra de Deus diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Então, a mesma comunhão que o seu pai tinha com Deus, ele também, Isaac, passou a ter comunhão com Deus. A comunhão é pessoal, não é familiar, não passa de pai para filho. Mas o exemplo de Abraão impactou a vida de Isaac e ele procurou ter com Deus esta experiência. E então, seguindo estes passos, 4 práticas para termos a bênção de Deus em função da vida e exemplo de Isaac. Já vimos a primeira prática, que é ter uma comunhão íntima com Deus, diária e contínua. A segunda prática é quando Deus falar alguma coisa, prestar-lhe obediência incondicional. E como ele prosperou naquela terra, ele lembrou-se também que ali naquela terra onde ele estava habitando, o seu pai Abraão havia aberto poços, porque tinha necessidade de água ali, água para o gado, para a plantação, para tudo que houvesse necessidade. E Abraão abriu ali pelo menos 3 poços. E passado o tempo, os filisteus foram lá e entulharam aqueles poços. Encheram de pedra, de sujeira, enfim, os poços ficaram inúteis. Não dava para beber água daqueles poços. Mas em o Senhor abençoando Isaac, Isaac lembrou-se das marcas deixadas pelo seu pai naquela terra, e ele voltou aos mesmos lugares aonde Abraão tinha aberto poços, e ele começou a desentulhar, a tirar o entulho, a sujeira, tudo que estava ali. Isaac, então, ele começou agora a tirar, para ter bem vivo diante de si a memória de seu pai e o testemunho de fé que ele teve em Deus para cavar aqueles poços. E ele começa a desentulhar. Quando ele vai cavando e vai desentulhando aqueles poços, os pastores de Gerar que ali estavam começaram então a porfiar com Isaac, a porfiar com ele e com os seus moços, dizendo que aquela água era deles. Mas eles não cavaram o poço. Quem cavou foi Abraão. E eles não beberam da água, eles entulharam o poço. Não servia para ninguém. Quando Isaac vem e vai fazer um trabalho bonito, eles então começam a colocar impedimentos, barreiras, dificuldades. E há ali, então, uma porfia. E nós encontramos que eles contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. E aí, então, aquele poço passou a ser chamado de Ezeque, ou seja, lugar da contenda. Se era para o povo da terra agradecer a Deus por Isaac ter a disposição de desentulhar o povo
de tornar a água potável para que as pessoas pudessem beber e dar aos seus animais, a reação deles foi contrária. Foi porfiar, foi contender, foi dizer que aquele poço era deles, estava na terra deles e, portanto, pertencia a eles e não a Isaac. Isaac, então, deixou aquele poço, que a princípio era chamado de Ezeque, passou a ser o poço da contenda. Ele foi para um outro local e desentulhou um outro poço chamado Sitna. E quando aquele poço estava limpo, eles vieram novamente e porfiaram com Isaac e seus pastores. E por isso chamou o nome daquele poço Sitna, ou seja, inimizade. Primeiro porfia, contenda, depois inimizade. Este é o trabalho peculiar do adversário. O adversário nunca se junta para unir, para agradecer, para desfrutar. Ele sempre se une para contender, para porfiar, para criar inimizade, fazer separação entre as pessoas. Esse é o trabalho do inimigo. Mas Isaac não se deu por vencido nesta situação. Ele partiu ali, procurou outro poço e cavou sobre ele. E então, no terceiro poço, que Davi havia desentulhado, não houve mais porfia, não houve mais contenda. Os que porfiaram, os que contenderam, ficaram pelo caminho. Mas Davi seguiu o seu caminho para cumprir o seu objetivo e chamou o nome daquele poço Reobote, porque ele disse: agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. E aquele poço não foi entulhado. O que aprendemos aqui, no exemplo destes poços? Depois, quando ele fez tudo aquilo, ele então edificou um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. O mesmo exemplo de Abraão, quando chegava no lugar, armava a tenda, edificava o altar e invocava o nome do Senhor. Isaac está seguindo por este mesmo caminho. Mas aqui nós encontramos que a prática de Isaac, no exemplo destes poços, que ele procurou desentulhar e encontrou inimigos, contendeiros, porfiadores, que queriam inimizade, mas quando se desvencilhou daquilo, ele entendeu que Deus o estava alargando na terra. Essa terceira prática de Davi é que Davi não era contencioso. Ele era alguém que tinha um espírito pacífico. Ele esforçava por fazer a paz, por estabelecer a amizade entre aquele povo. E a palavra de Deus diz que ao servo do Senhor não convém ser contendeiro, criador de caso, de confusão, de porfia, de inimizade, não. Uma vez que a pessoa está em Cristo, em Deus, ele deve ter no seu coração o desejo da paz e trabalhar e empenhar por promover a paz. Então aqui a prática de Isaac era a prática de alguém que era pacificador. Não alimentava contenda, mas desviava-se da contenda. Ele queria paz, porque em paz ele continuava desfrutando a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, observemos aqui que coisa interessante é essa terceira prática de Isaac. Ele era pacificador. E a quarta e última prática encontramos aqui no versículo 25 do capítulo 26, onde está escrito: então, depois de tudo, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então observe, esta última prática de Isaac foi gratidão a Deus. Todas as vezes que se arma um altar e invoca o nome do Senhor, ali está implícita a prática
da gratidão a Deus, o reconhecimento da soberania, do cuidado, da direção, da provisão de Deus para o seu povo, e então nada mais resta a não ser levantar no nosso coração um altar e oferecer nele um tributo de gratidão a Deus por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Então, em Isaque, aprendemos aqui 4 práticas para termos a bênção de Deus. São exemplos simples, porém bem objetivos, que podem abrir a nossa mente, o nosso entendimento, fortalecer a nossa convicção e colocar-nos no caminho diante da presença do Senhor nosso Deus, a fim de que possamos desfrutar a bênção de Deus permanente sobre a nossa vida. Nós dependemos da bênção de Deus. Só a bênção de Deus é que pode estabelecer a confirmação de Deus na nossa vida e prover-nos caminhos de segurança para continuarmos servindo e adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então, relembrando Isaque, as 4 práticas que ele teve para alcançar a bênção de Deus. Como primeira prática, nós observamos, ele tinha comunhão com Deus. Ele era cuidadoso nessa parte. Eu e você, para termos a bênção de Deus, precisamos, em primeira prática também, termos comunhão com Deus. A segunda prática de Isaque que nós aprendemos aqui, quando Deus falou com ele sobre a fome na terra, que era para ele não sair daquele lugar, porque Deus iria abençoá-lo ali, ele ficou. Ele demonstrou obediência incondicional nesta segunda prática. Quando você está no momento de aperto, de sofrimento, de dificuldade, e a palavra de Deus vem a você, o que você faz? Você dá crédito e obedece incondicionalmente à palavra de Deus? Ou você abandona o lugar e procura um lugar onde pode oferecer-lhe o comodismo? Isaque nos ensina que obedecer incondicionalmente à orientação de Deus é o melhor a se fazer, sejam quais forem as circunstâncias que estejamos atravessando. Como terceira prática, quando ele procurou trazer à lembrança o testemunho deixado pelos seus pais. A fé de Abraão, ela estava materializada nas obras que Abraão fez, e aqui nos poços que ele abriu na cidade de Gerar. E os filisteus o entulharam. Isaque foi lá para desentulhar. E houve contenda e houve inimizade. Mas ele persistiu. Não aceitou a inimizade nem a contenda. Não partiu para a rivalidade. Mas ele continuou seguindo o seu caminho de pacificador. Até o momento em que ele abre um poço e ele entende que Deus lhe deu alargamento, expansão, bênçãos sem medidas. Então, a terceira prática é usar o caminho da pacificação, apaziguar, fazer a paz, promover a paz. E a quarta prática que aprendemos com Isaque, depois de desfrutar a bênção de Deus, ele levanta um altar e agradece a Deus. Oferece no altar o tributo da gratidão. Quando você toma posse da bênção de Deus, você tem feito este altar de gratidão a Deus pela bênção recebida? Se ainda não tem feito, procure fazer sem demora. Este é o segredo para que a bênção de Deus continue fluindo para a sua vida e para o seu caminho. Então, tomemos como exemplo Isaque nestas 4 práticas para termos a bênção de Deus. Se você seguir por essa estrada, certamente a bênção de Deus
virá sobre ti, te acompanhará, e tu serás abençoado pelo Senhor. Grave isto no coração. Ande por este caminho. Pratique estas 4 práticas necessárias e sua vida tomará um novo direcionamento. As bênçãos fluirão sem medida sobre a minha e sobre a tua vida. Que assim seja para com cada um de nós. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.